Olá, pessoal que acompanha o Biografias. Começa agora o nosso programa e você sabe sempre que tem uma grande história aqui, cada qual vindo do seu canto, vivendo a sua própria história e, principalmente, alcançando o sucesso. É importante compartilhar isso com a gente. O que é sucesso, né? O que é sucesso para cada um dos nossos convidados. O de hoje tem uma história muito precoce, linda, maravilhosa, graduado em propaganda e marketing, palestrante, escritor, executivo de grande sucesso, com passagens por empresas muito importantes no Brasil, como a Bombril, onde foi presidente aos 36 anos, Nielsen, General Mills e Bertin. Marcos Caldelar, que alegria tê-lo aqui com a gente para compartilhar um pouquinho dessa história. E vou contar uma confidencialidade, hein? Participamos da Pode falar. Né, da Santa Susana. E olha, pessoal, quando o Marcos vai lá para cantar na missa, ela ganha um tom ainda mais especial, além da missa do Padre Manuel. Olha, Marcos, parabéns. Se quiser seguir a carreira de cantor, vai fundo. Olha, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E ali é onde eu recarrego minhas energias, né, minhas forças aí. E acho extremamente importante esse envolvimento, aí no meu caso, com a Igreja Católica. Muito bom. Marcos, eu falei que você é escritor, né? Eu queria que também você falasse um pouquinho, antes da gente entrar na sua biografia, dessa sua veia, né, de escrever, de compartilhar, de passar por livros. É uma missão, né? Aquilo que você aprendeu, reciclou e devolve em livros. Então, me conta um pouquinho da carreira literária. Temos algum livro aí para você mostrar para quem nos acompanha? Tem, até o final eu mostro ele, porque eu tô fora da minha casa original, né? Já vai fazer mais de quase 40 dias, mas eu tenho um dos exemplares, que foi o primeiro, 99,9 não é 100 aqui comigo, eu já mostro. Muito. E, na verdade, o livro surgiu naturalmente pelos meus resultados. Eu fui convidado pela editora Gente para escrever como é tão jovem chegar a uma presidência de uma das maiores empresas do país. Aí, quando eles souberam a minha história mesmo, né, um cara que saiu do interior, filho de professores, lutou bastante para chegar aonde queria chegar e acabou dando certo, né? E lancei o livro virou best-seller em rápido e curto espaço aí, já vendeu, eu até recebi, foi 2 semanas atrás, ele está indo para a 9ª edição, né? Então, esse primeiro livro vendeu muito bem, abriu umas portas no mercado que eu não fazia parte, e meu diferencial. Naquela época eu resolvi escrever que eu acreditava muito que o diferencial das pessoas não era pela base técnica, e sim pelas atitudes. E eu levantei uma bandeira que ninguém levantava. Isso foi em 2014, né? E deu certo. Então, eu me considero hoje um grande especialista em atitudes, e eu falo disso, como as atitudes transformam as pessoas. Lancei o primeiro, depois de 1 ano e meio parti para o segundo, depois de 1 ano e meio parti para o terceiro, e já estou com o quarto aí, com toda a ideia para colocar também em pauta. Então, a cada 1 ano e meio, 2, eu lanço um livro, e sempre daquilo que eu vivi. Eu não escrevo, não prego conceitos, né? Eu escrevo sempre daquilo que eu vivo, porque isso torna a minha linguagem muito fácil, acessível, e todo mundo que enxerga aquilo onde eu consegui, tudo que eu consegui, onde eu estou, também pode conseguir estar, que é só realmente ter as atitudes corretas para isso. Perfeito, né? Certamente esse período de 2 anos é um período importante, né, para que você atualize, né, o seu conhecimento, né, traga novidades e efetivamente. E olha, parabéns pelo título do seu livro, né, porque 99,99% não é 100 mesmo, né? Não tem É jeito. isso aí. De onde surgiu É essa isso ideia? aí. É aquilo que você pratica? É uma frase, porque quando nós decidimos, eu decidi, né, fui convidado a decidir escrever, e aí eu fui pensar quais eram os meus diferenciais. E eu só chegava em relação às atitudes. Então eu falei, tá, vou separar as 4 atitudes que eu considero que eu sou diferente. E acredito que se as pessoas desenvolverem essas atitudes, também possam caminhar feliz e com sucesso nos seus desafios. E uma delas é realmente você entregar resultado, né? Então, meta nasceu para ser cumprida, resultado nasceu para ser atingido. E eu era, na época, eu estava também como diretor comercial, além de presidente, eu assumi a bandeira da parte comercial, e eu sempre construí com
a equipe o seguinte, né? Se você não faz, é porque você realmente não correu atrás para fazer. E eu sempre vendi um entendimento de que só não faz 100% aquele que sai de casa pensando em fazer 100%. Você tem que sair de casa pensando em fazer 200%, porque senão você não... alguma coisa dá errado, você não consegue chegar. Então, eu sempre trabalhei esse conceito de que não chegar no 100, você é o mesmo. Passando do 100 para cima, você se destaca, né? E eu levei isso minha vida inteira em qualquer empresa que eu tivesse. Então, virou o tema do meu livro. Porque tem gente que comemora, infelizmente, quando faz 98%, 99%, estou feliz da vida. Pô, mas você não foi contratado para isso? Contratado para 100. Porque menos que 100, tem um monte de gente que faz. Tem que ir de 100 para cima, né? Que é onde você vai criar o seu diferencial. Porque hoje ser diferente é bater resultado. Perfeito. Eu acho que a maior cobrança tem que ser de dentro para fora mesmo, né? Ela que tem que efetivamente determinar o nosso caminho. Márcio, você falou, né? Olha, só você pediu para mostrar, ó, esse é o Obrigado, 99. olha aí. Puxa vida. Esse é o meu primeiro livro, que já vendeu mais de 50 mil exemplares. Parabéns, editora Gente também, né? Da família Chico, espetacular, né? Muito bom. Exatamente. Bem escolhido. Marcos, você falou que veio do interior, papai professor, né? Efetivamente, nesse período que a gente começa a construir, né, um pouquinho da nossa personalidade, um pouco do lado correto, da forma de pensar. Então, traz um pouco dessa cor local da tua infância, adolescência, quem foi sua grande referência depois para esse mundo do empreendedorismo? Bom, eu falo que a minha grande referência sempre foi meu pai, né? Meu pai, ele é professor, aposentado hoje, mas ele exercia a função dele, por exemplo, no Estado, em escola do Estado, né, da qual eu estudei, ele foi meu professor, com a mesma excelência se ele tivesse numa escola particular. Então, não importa onde você está, mas se você tem o job description e tem que fazer, você tem que fazer e entregar. Então, meu pai foi aquele professor que sempre acabou se destacando porque as pessoas viam que ele agia diferente, ele tinha atitude diferente. Então, quem bombava no Paulo de Lima Correia, onde eu estudei, bombava com meu pai. Meu pai fazia questão de bombar as pessoas. Quem não entregava o resultado, ele bombava. Então, para ele foi um peso quando o governo teve um período, né, que não podia mais demitir, não, né, fazer as pessoas bombar, tinham que dar mais chance, né? Não. E ele já mostrava que no mercado é assim. Se você não entregar, não vai ter emprego para você, você não vai crescer. Então, meu pai sempre foi aquele que exerceu a função muito olhando para frente, já te preparando para os desafios maiores. Então, eu considero ele como uma grande referência. E eu vejo que muito do que ele fazia na vida profissional são as atitudes que nós precisamos. Mostrava pelo exemplo, né? Isso é muito importante, dessa forma mais lúdica, né? Que a gente... E lá em casa, né, são exemplos pequenos que mostram realmente as grandes atitudes. Então, o meu pai, eu nunca precisei ficar estudando, né? Eu sempre fui um excelente aluno, tinha facilidade, mas meu pai sabia disso. Então, meu pai às vezes me desafiava, porque ele sabe que esse desafio ele mexia muito comigo, né? Então, eu adorava assistir televisão de domingo, né? Silvio Santos, que eu sempre gostei muito. E eu assistia, meu pai passava na sala e falava, ó, quem assiste Silvio Santos não passa em vestibular, né? Nossa, aí eu queria provar para ele que quem assiste Silvio Santos passa e não em um, em todos que escolher. E eu prestei 5 e passei no 5, né? Então, hoje eu faço isso com meu filho, né? Meu filho estuda numa escola bilíngue e tudo, ele tem provas em inglês e português. E ele tira notas ótimas e às vezes tem uma nota pior, que é um 7 e pouco, né? 7,5. Só que a média lá é 7. Ele tem até vergonha de falar para mim, porque ele sabe que eu falo, tá, ok, você quer o quê? Parabéns. Eu biografei grandes empresários que efetivamente, né, essa linha do perfeccionismo, né, de buscar o melhor, de entregar mais do que aquilo que se espera da pessoa, veio justamente, né, dessa relação com o pai, né, o Celso Moeda da Copenhague, grandes empresários que tiveram justamente
essas passagens, né, de cobrança já na infância, e lá na frente o resultado. E não é feio você querer ser o melhor. O que você não pode é passar por cima de todo mundo, ter atitudes de um ser humano não legal, entendeu? Mas você sair de casa para ser o primeiro todo dia, cara, isso só te potencializa. Só faz você ser diferente. A gente sempre comenta aqui que sonhar pequeno e grande é o mesmo trabalho, né? A diferença Exatamente. É o livro do Lehman, né? exatamente, muito bem. Sonhe grande. Muitos que estão nos acompanhando talvez estejam vivendo essa situação, ou um filho vivendo essa situação, que está no interior, né? No aconchego, na segurança da casa do pai, da mãe, e de repente tem um leão falando: vem para cá, que é São Paulo, né? Ou uma grande capital e tudo mais. Efetivamente, você passou por esse momento. O que é que pesou, né, nessa decisão? Como foi a participação também do seu pai, já que ele é uma grande referência nessa linha de bater asas de voar na sua trajetória? Então, é muito difícil você sair do interior para ir para uma capital. As pessoas que moram na capital não têm esse entendimento com clareza, mas para a gente é muito difícil. Não estou falando que um é melhor que o outro, nada, mas são diferentes, né? A gente tem uma construção de relação de muita proximidade, o que São Paulo às vezes distancia, né? E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, estar numa grande metrópole também me deixa diferente de muitos que não puderam estar. E a partir do momento que eu dei um passo para frente, eu não vou dar um passo para trás. Quem vive de passado é museu. Eu vou olhar para frente e fazer acontecer. Então eu passei por poucas e boas, mas nunca levei um problema com meus pais. Nunca. Nunca. Tudo que eu tinha que resolver, eu resolvi. Nunca. Às vezes até uma crítica que minha mãe faz, né? O Marcos nunca ligou. Eu fui quebrando esse vínculo, mas para criar a minha independência, a minha segurança. Porque no final das contas, nós nascemos para construirmos as nossas vidas, né? Cada um a sua vida. E a gente tem que criar essa vida independente. É um desvínculo necessário para você se tornar cada vez mais seguro. A minha família me deixa seguro. Se eu tiver qualquer problema, eles me acolhem, não é isso. Mas para quê que eu preciso passar para eles os meus problemas, se eu posso resolvê-los ou tenho que resolvê-los, né? Tem gente que pega o telefone, qualquer coisinha que acontece, que a mãe tem que falar: não, mas pega isso, vai no poupa-tempo, faz... Não, sabe? Eu tenho que resolver, porque é assim que eu vou me construindo, que eu vou me conhecendo, que eu vou podendo crescer com as minhas conquistas, com os meus passos, entendeu? Então, para mim, a cidade grande, ela só interferiu positivamente para moldar tudo aquilo que, como um gestor grande, eu tive que aplicar. Você tem que tomar decisão sozinho. Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. Então, a tua personalidade está aí, né? A gente aprende desde cedo a não tomar decisão só apoiado pelos outros. Não. Você tem que ter decisão que os outros te acompanhem, sim. Mas você tem muitas decisões que sim ou não é seu. Você diz sim, você diz não, né? E isso foi muito importante e eu brinco até, né? Quando meus filhos fizerem 17 anos, tudo o que eu quero é que eles saiam de casa, porque é um aprendizado muito grande você não ficar com o pai e com a mãe e ter que resolver, mesmo que os menores problemas, você sozinho. Perfeito, Martin, excelente o que você traz agora, né? E efetivamente mudou o conceito, né? Eu, por exemplo, vim de uma geração que teria que entrar na faculdade e trabalhar, né? Hoje, talvez, o melhor passo de um jovem é, de repente, mochilar, ter uma experiência internacional, aprender a sobreviver com essa experiência, né? E voltar depois, talvez até para direcionar melhor que nível de carreira profissional pretende, para não errar na primeira universidade. Então, eu acho que está perfeito isso que você nos traz, e efetivamente,
todo esse poder de decisão que você foi desenvolvendo, claro que a carreira executiva exige de você, né? Porque na hora do pênalti, todo mundo olha para o camisa 10, né? Você não ganha mais, né? Você não é o camisa 10 do time, então vai lá e bate o pênalti e resolve. Então, efetivamente, nessa hora da decisão, todo mundo olha para aquele que está no comando, que é o presidente, como você chegou. Queria que você trouxesse justamente isso, né? Até entrevistamos recentemente a Magui Castro, né? Hoje uma das grandes headhunters mundiais, está na Korn Ferry UK. Eu queria que você trouxesse justamente isso, que ela trouxe, né, a situação da presidência, né, de assumir um cargo de presidência, e algo que incomodava ela, que muitas pessoas se aproximavam, né, obviamente por ser você quem é, mas também pelo cargo que você exercia. Efetivamente, quem assume uma presidência tem que tomar certas posturas até de distância, em função exatamente de pessoas quererem se aproveitar para tirar um proveito, para tirar um prestígio, alguma coisa assim? Eu nunca pensei nisso não, viu? Eu, sinceramente, eu sempre fui eu, né? Então, assim, eu sempre dormi tranquilo, né? Se as pessoas estavam do meu lado por causa de posição, para aproveitar disso, aquilo, isso eu nunca pensei nisso. Eu já levei alguns uns empurrões aí que eu fiquei muito chateado, mas eu durmo tranquilo. Eu tenho até o dono da Bombril mesmo virar para mim e falar assim: você acredita muito em Papai Noel? Porque eu sou assim. Eu acredito nas pessoas, acredito que vai dar certo. E se a pessoa realmente quiser agir de outra maneira, quem está perdendo é ela, não sou eu, não. Todo mundo que se aproxima e que está do meu lado e que eu decido que esteja por um projeto ou por construção de relações maiores, o que for, eu sempre vou tirar um melhor proveito, ou pela amizade, pelo conhecimento. Então, eu durmo com a cabeça tranquila. Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Então, cada um age com a sua plena consciência, né? Muito bem. Marcos, obviamente que a Bombril é uma etapa importante da tua vida, né? Precoce e tudo mais, mas para chegar lá você efetivamente teve sucessos em outras etapas da tua carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, do teu primeiro emprego e principalmente esse olhar de buscar o diferente, né, e o perfeito que você foi trazendo nessa trajetória. Bom, meu primeiro emprego foi na Nielsen, pesquisa de mercado. Estava na SPM e eu queria trabalhar. E eu tinha lá um recado mural e eu fui fazer a entrevista, passei. E eu falo que quando me perguntam qual é a recomendação como primeiro emprego, quem quer na área de marketing, eu falo: nossa, pega uma empresa de pesquisa de mercado. Ela abre sua cabeça de uma maneira enorme, que você vê um monte de categorias, você entende comportamentos de consumidor, um monte de coisa. E isso fez com que eu conhecesse diversos Brasis, né? Entendendo as diferenças que o nosso país tem, categorias diferentes. E eu aproveitei muito esse conhecimento a meu favor. E logo que eu fui efetivado, depois de me formar, eu fui chamado para trabalhar numa empresa que eu atendia, que era a Pillsbury, que na época depois virou a General Mills. E lá eu fiquei por 10 anos com Forno de Minas, Frescarini, Häagen-Dazs, onde eu cresci muito. Uma empresa pequena que no mundo é grande, é a terceira maior empresa de alimentos dos Estados Unidos e a quinta do mundo. E no Brasil, dona dessas marcas que eu falei, e pequena. Então lá eu pude ter uma visão 360, conhecer todos os processos, me relacionar com todos os departamentos. E isso me deu uma amplitude muito grande. Eu passei por 5 presidentes, de lá um deles saiu, foi trabalhar na Bertin, Vigor, me levou para ser diretor comercial. Eu tive uma oportunidade antes, que a General Mills não queria que eu saísse, para ir embora do Brasil. Eu nunca quis, nunca sonhei com carreira internacional. Sempre quis ter cargo e visibilidade no meu país, né? Eu não sei ter cargo ou uma missão de trabalho se eu não for visto, se eu não for lembrado, entendeu? É o meu perfil, é o meu perfil. Eu não sou aquele que eu saio para ir trabalhar e volto. Eu saio para fazer alguma coisa diferente e deixar legado, né? Esse é o meu perfil. Sempre fiz isso e sempre fui notado, por isso que abri tantas portas, cheguei a cargos altos em função disso, né? Me arrisquei e me arrisco bastante. Mas está aí o jogo para ser jogado. E aí depois, na General Mills, depois na Vigor,
A JBS comprou a Bertin. Nessa compra, todo mundo ficou sabendo, conhecendo aí, nesse período eu acabei saindo de lá, fui para a Bombril, aí fiquei 6 anos na Bombril, presidente, e quando eu deixei a Bombril, eu fui chamado para uma oportunidade e eu fui ser presidente do LEAD Rio Preto, e não existia praticamente. Então, eu criei o LEAD Rio Preto. Hoje nós temos mais de 120 empresas filiadas que faturam aí mais de 30 bi. E os livros aconteceram, virei palestrante. Então, é uma empresa de consultoria de planejamento estratégico de marketing e vendas, livros, palestras e o LEAD. E tem um programa na Band também. Muito bem, maravilha. Bom, dentro desse teu conhecimento de varejo, que é vasto, né, sem dúvida alguma, o varejo foi passando por algumas transformações, né? Eu mesmo biografei dois grandes varejistas brasileiros, Samuel Pena Capitaí e Mário Gazin, também da Gazin Holding, né? O Celso Moraes também, da Internet, tudo. E, efetivamente, principalmente numa determinada linha de varejo, foi tendo uma luta de braço que foi sendo vencida, ora pela indústria, depois o varejo passou a dominar, e, aparentemente, já há alguns anos, o consumidor ele está se posicionando melhor nessa disputa. Olha, não adianta a fábrica empurrar o que ela quer, ou o varejo empurrar o que ela quer, e eu vou comprar aquilo que eu desejo. Como é que você vem avaliando esse desenvolvimento, essa transformação do varejo nos últimos anos? Nossa, o varejo ele vem mudando muito, né? Eu acho que o comportamento do consumidor, os problemas de crise que o país teve, ele teve que se adaptar a uma velocidade muito grande. Você pegar os caches que não tinham nem força, hoje são os grandes, é o grande canal de desenvolvimento. Mas eu acho que a profissionalização vem acompanhando isso, né? Então, a relação de construção de ganha-ganha, a relação de profissionalização para resultado, gestão, acompanhamento total, ela vem nessa velocidade também. Então, eu acredito que os ganhos acontecem de todos os lados, né? A empresa que sabe se adaptar a essas mudanças de comportamento trazidas de fora para dentro do consumidor para essas lojas é a que está tendo mais sucesso e se desafiando para acompanhar esse crescimento, né? Então é um mercado que ficou em recessão, precisando um compromisso maior de embalagens maiores, valor de custo menor. Então, toda essa equação o varejo passou e o mercado que entendeu acelerou junto. E hoje a gente vê, né, num problema de crise como a gente está hoje, agora, graças a Deus nós temos os varejos bem estruturados, porque é a cadeia que, nesse momento, está conseguindo, realmente aí eu falo varejo supermercadistas, tá? Alimentação, conseguindo dar o fluxo que nós brasileiros estamos precisando, né? Então, eu acho que essa cadeia vem em transformação, agora vem para essa velocidade de transformação digital absurda, né? E que hoje tabloide mesmo ficou coisa do passado, né? A gente já recebe tudo pelo WhatsApp, tem uma coordenação e resposta muito rápida. E o melhor, né? O que a gente tinha muita dúvida de acompanhar, fazer os ROI da vida, né? Do retorno do investimento, hoje é muito fácil você medir, você propor, você fazer acontecer, porque está tudo numa base de sistema e muito fácil de ser gerenciado, né? Então, isso é uma diferença de profissionalização que exige, para quem esteja na frente, uma personalidade e atitude diferente. Quem é do varejo tem que ser rápido, tem que ter senso de urgência, né? Tem que resultado, eu sei que todas as áreas têm que entregar, mas o varejo se você perder o pique do resultado hoje, amanhã você já não faz. Esse mercado, eu conheci também, me aprofundei um pouquinho na área do Planalto, do Paraná, que eu também do Joaquim Martins, né, uma rede grande ali. Então foi bacana, foi muito interessante conhecer um pouquinho dessa transpiração do varejo, né, de consumo, né, do supermercadista. Marcos, efetivamente, todos nós estamos vivendo um momento diferente, um momento de reclusão. Sobra muito tempo para algumas coisas que a gente achava que não ia sobrar, falta muito tempo para coisas que a gente achava, né, que sobrava, enfim. Então, queria que você pudesse também
fazer uma avaliação, né, como palestrante, como conhecedor de empresas, da cabeça, né, do executivo. Nesse momento, o que a gente pode estar esperando, né, a hora que essa tempestade passar, o que vem pela frente aí com essa relação de coronavírus, de isolamento e tudo mais? Nós estamos passando num momento que a gente vai ter que nos conhecer muito mais, né? Acho que o nosso valor humano toma uma força maior para muita gente. Isso veio de uma maneira diferente. Acordou, né? Hoje eu vejo algumas reportagens, eu fico com medo de estar naquela fila e não ser atendido. Se minha família precisar de alguma coisa, não ser atendido. Então, a gente, sabe, parece que isso veio lá de cima falando, vamos deixar todo mundo na mesma página, né? Não importa o que você tem ou deixar de ter, mas vamos sair um pouquinho de salto alto geral aí, né? Isso na maneira vida pessoal. Na profissional, mudou, né? Eu não preciso fazer presencial muita coisa, viu que dá certo, e agora enxergar quais são as oportunidades dessa nova conduta. Essa nova conduta onde não é que você perde a força do tete a tete, mas você não precisa estar frente a frente. Você pode estar numa distância, mas com a conexão te colocando próximo. E eu levei um tapão na cara, né? Porque eu sou um cara que eu sei o que eu causo quando estou frente a frente. Eu sei o que eu faço em cima de um palco, eu sei quando eu palestro, o resultado que eu consigo tirar, né? Que eu consigo cativar e trazer essas pessoas fortemente para mim. Mas então agora eu tive que me reinventar correndo. Eu resisti não ter meu canal no YouTube. Vou lançar agora. Você entendeu? Vai lançar agora. Então eu vou acelerar muita coisa que realmente eu precisava e precisava, mas eu estava esperando outros momentos que agora virou mais do que necessidade. Não, isso que você falou, essa transformação, não há quem não sofra, né? E principalmente, como você também trouxe, tem oportunidades aí, né? Efetivamente, nós temos muitas perdas, né? A maior delas é as vidas, né? Que ficaram, infelizmente, nesse meio do caminho, e algumas oportunidades que a gente ainda está avaliando, algumas a gente já encontrou, outras virão aí daqui por diante, né? Agora, você acha que o mundo sai mais solidário disso? Ou voltaremos, infelizmente, ainda a ser um pouco mais egoístas, um pouco mais individualistas? Não, acho que o Brasil é um país solidário, né? Mas quando acontece esse tipo de situação, acho que todo mundo dá um passinho para trás e começa a pensar que o que a gente tem financeiramente, lógico que ajuda, é maravilhoso, mas é muito pouco perto do que você precisa ser pessoalmente, né? Estruturalmente, como um ser humano, né? Uma pessoa justa, uma pessoa de fé, uma pessoa de otimismo, uma pessoa que faz o seu entorno acreditar que tudo pode ser melhor, né? Então, acho que esse momento coloca a gente num outro patamar. O mundo, né? O mundo, isso não é Brasil, isso é o mundo, né? Já traz alguns ganhos, né, de que teremos com essa, infelizmente, né, pandemia. Mas eu gosto muito também, já acompanhei um pouquinho, né, do seu trabalho, até para a gente participar, e eu gostei muito das 4 competências para o sucesso que você definiu. Ser um executivo empreendedor, ter senso de urgência, buscar excelência e ter brilho nos olhos. Ler é mais fácil do que criar, né? Então eu já li, agora você explica cada uma delas aí para a gente. Essas daí, aqui eu escrevi no 99.9, que eu acredito que são meu diferencial. Primeiro é que você não precisa ser o dono, mas tem que ter atitude de dono. Isso é o ser um executivo empreendedor. Você pôr a cabeça na guilhotina, você se arriscar, não ter medo, né?
porque só assim você tem atitude de dono. Segundo ponto é senso de urgência, tudo é para ontem. Não pensar só no seu umbigo, é tudo aquilo que você olha como composto empresa. Né? Então, você tem que fazer o resultado, faça mais, porque se alguém não fizer, você está ajudando a empresa a fazer. Então, pensar no todo, para ontem. Terceiro é brilho nos olhos, porque essa relação que você constrói, ela só é sucesso quando você transforma o cliente em parceiro. Quem tem cliente está fadado a morrer. Quem tem parceiros é sucesso. E por último, ser orientado para resultado. 99,9 não é 100. Eu gosto muito do BOP. Missão dada, missão cumprida, mas o principal ponto do BOP, quando vai fazer uma invasão, por exemplo, no Morro do Alemão, o que for, um tem que confiar no outro, senão pode morrer. E no BOP e na vida profissional também é assim. Sabe escolher quem faz parte do seu time, senão o revólver pode virar para a sua cara. Mentira, né? Marcos, obviamente que tem gente que erra, né? Acha culpados, né? E infelizmente não tira nenhum proveito daquilo. E tem os que erram, aprendem com aquilo, e muitas vezes desse erro vira uma baita de uma oportunidade. Qual foi o erro que mais te marcou na tua trajetória e o que você aprendeu com ele? A gente comete vários erros, né? E é isso que eu falei para você. Quando você tem atitude de dono, é mais do que essencial você errar. Porque quando você põe a cabeça na guilhotina, você pode errar. Se ela fechar, não era para você, ou você vai aprender. Se ela continuar aberta, é que você acertou e vai pular um step profissional. Entre erros e acertos, minha guilhotina não fechou várias vezes. E quando fechou, aprendi. E você vai melhorando profissionalmente. Eu acho que faz parte. Então, o erro para mim não é algo. Eu acho que o erro atrás de erro é uma inconsequência. Mas o erro da geração de uma tentativa positiva, de olhar para frente, de se arriscar, ele é mais do que necessário. Faz parte, né? É um ingrediente de uma trajetória importante de sucesso. Sim. Pitadas, né? Ou boas doses de erro, mas efetivamente transformando isso em aprendizado. Marcos Caldelari, olha que alegria ter você aqui, graduado em propaganda e marketing, palestrante, escritor, executivo de grande sucesso, com passagem por importantes empresas brasileiras. Obrigado por compartilhar um pouco dessas suas Obrigado você, imagina. Uma mensagem nesse encerramento para quem nos acompanha aqui no Biografia. Olha, eu acho que eu queria deixar nesse momento especial que você pense no seu momento mesmo profissional e pessoal. E você classifique se realmente você está feliz, se você está sendo você, ou se nesse momento, se tiver que mudar alguma coisa, tem chance de mudar para fazer agora. Porque é só assim, olhando para o espelho e tendo a verdade dita para nós mesmos, é que a gente deixa de estar numa zona de conforto que muitas vezes a gente está e não consegue compreender. E a melhor forma de você crescer é sempre descobrir, perguntando para você mesmo e tentar descobrir se você está na zona de conforto, porque não caia na zona de conforto e tente se readequar e se reinventar para que seja uma constante de sucesso na sua vida. Muito bom. Marcos Caldelari, obrigado por participar com a gente. Obrigado a você. Um abraço e o Biografia está aqui à sua disposição. Obrigado, viu? É você. Este Marcos Caldelari aqui com a gente no Biografias. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.